Então, pessoal, tudo bem? Olha lá, né? Nós estamos aqui, né? Continuando o nosso papo, mais perguntas vão surgindo, tá? E a gente gostaria de, então, responder uma das perguntas importantes que surgiram aqui. Quem deve participar das reuniões do conselho? É assim, Ótima pergunta. são daquelas perguntas bacanas. Quem é? A gente convida os amigos, convida, né? Quem que pode aparecer dentro dessa reunião do conselho, né? Então, vamos tentar responder esta pergunta. E aí, Isha, quem que você convida aí para participar da reunião do conselho? Muito bom. Normalmente, a primeira pergunta é qual vai ser o tamanho do conselho, né? Essa é uma pergunta que sempre fazem para a gente, né, Celso? Segundo o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, um conselho tem que ter no mínimo 5, no máximo 11 conselheiros. Por que não menos do que 5? Porque com menos de 5, você não consegue ter uma diversidade necessária e trazer gente com experiência, não só de execução, de vida profissional, mas também, né, a parte da diversidade, ter mulheres no conselho, ter outras expertises, outras raças, outras idades, e não mais do que 11, porque com mais do que 11 conselheiros já fica difícil você ter uma boa reunião, uma reunião produtiva, porque se cada um quiser falar, quiser dar a sua opinião, a reunião não termina nunca. Mas para quem está começando um conselho, né, que eu acho que foi quem perguntou, levantou essa pergunta, eu diria que o ideal seria começar com 5, mas também pode ter 4, também pode ter 3. Eu diria que 3 seria o mínimo de conselheiros para você começar um bom conselho. Mas os 5 seria um número adequado. Quem participaria? Os sócios da empresa participariam e, logicamente, pelo menos um independente, pelo menos uma pessoa de fora, uma pessoa com experiência, uma pessoa que pudesse trazer as suas contribuições. Se fala muito que uma andorinha não faz verão, mas um conselheiro independente começa a trazer as primeiras práticas, os primeiros processos, as primeiras dinâmicas, né? O modus operandi do conselho já começa a ensinar o que tem que ser discutido no conselho, o que não é assunto de conselho, né? E até que chega o momento que a empresa resolve trazer o seu segundo independente. Né? Então, eu reputo esse momento como um momento muito especial da governança da empresa, quando a empresa decide trazer o segundo conselheiro independente. É porque o primeiro deu certo, é porque a maturidade da empresa está avançando, e aí com 2, né, existe o contraponto, existe um mais focado em estratégia, criação de valor, um outro mais focado em finanças, em supervisão, acompanhamento, compliance, né? Então, dependendo dos assuntos aí, isso vai reforçando a composição do conselho. O que a gente tenta evitar é a participação de executivos no conselho, que sejam membros efetivos do conselho. O ideal é que não tenham, porque uma das principais atribuições do conselho é supervisionar e monitorar a gestão. Se você tiver executivos no conselho, como é que você vai executar isso? Mas se acontecer, e às vezes acontece bastante no começo, né, você pede que esses executivos não participe de uma parte da reunião, ou seja, fica só na reunião aquelas pessoas que não estão na gestão. Mas, sem dúvida nenhuma reunião de conselho é produtiva se o presidente, se o diretor financeiro não participarem de uma boa parte, trazendo, relatando, né, os acontecimentos, os resultados e assim por diante. Eu acho que aí, Michel, alguns pontos que, né, eu gostaria de ressaltar, né, porque eu também tenho vivido isso. Trazer diversidade. Diversidade é importante para a gente poder ter o contraditório. Tá? E o contraditório nos ajuda a realmente fazer reflexões importantes, né? Fazer certas perguntas, novas perguntas, né? Para que a gente possa chegar na pergunta certa e na resposta certa, precisa do contraditório, de gente fazendo perguntas que às vezes nos incomodam. Então, a diversidade me parece um dos pontos importantes de convidar gente diferente para sentar à mesa. A outra é a questão da vivência, né? O que eu tenho visto cada vez mais diante desta mudança que está acontecendo e na velocidade que está acontecendo, nós temos que fazer cada vez mais um mix melhor entre gente que tem experiência naquele setor, naquele tipo de empresa, com quem tem vivência em várias situações diferentes, seja em negócios e na vida, porque nós vamos estar enfrentando cada vez mais situações que nunca vivemos, ou crises que nós nunca vivemos. Então, assim, estas são questões que eu acho que vão ser importantes, até para que no conselho a gente consiga ter um certo nível de racionalidade nas nossas tomadas de decisões para orientar.
Óbvio, toda tomada de decisão tem componente, né, comportamental. Existe sempre um viés dentro do aspecto de tomada de decisão. Não é possível tirar isso. Mas o quanto a gente puder trazer um certo nível de racionalidade, né, de imparcialidade, que aí justamente o independente pode trazer, nos ajuda a encontrar um caminho que talvez seja o mais adequado para aquela situação, aquele contexto. Então, esse talvez, né, é convidar gente que possa nos ajudar a fazer isto, para que a gente possa tomar melhores decisões. É isso aí, gente. Legal, pessoal. Siga a gente nas mídias sociais e se você quiser convidar a gente para tomar um cafezinho, para discutir os seus desafios, será um grande prazer eu e o Celso estarmos aí com vocês. É só entrar no nosso site, agendar um horário e a gente vai estar junto com vocês. Um abraço. Um abraço. Olha, cafezinho, hein?